O Patrimônio Cultural em Pauta na Rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio desta semana, seguimos com a segunda etapa da entrevista com a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo. Beatriz foi secretária de Cultura do município de Pelotas durante 2 gestões e, como produtora cultural, entre outros projetos, trabalhou nas restaurações da Biblioteca Pública Pelotense e do Instituto João Simões Lopes Neto, e também na revitalização do Jardim Lutzenberger na Casa de Cultura Mário Quintana. Continuamos falando sobre o Dia Estadual do Patrimônio, que ocorre no dia 17 de agosto, com diversas atividades em Porto Alegre e pelo interior do estado. Até ia perguntar como é que ia ser feita essa interiorização mesmo, né, dos municípios, mas então é através de pessoas motivando pessoas chaves ali para... Exatamente. Inclusive, o contato com o Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul, que é o CODIC, ligado à FAMURS, também. E eu tenho ido. Eu fui, semana passada, eu fui a um encontro de prefeituras e tinha prefeitos, gestores de cultura e de turismo, em Entre Juiz. E tinha 17 municípios lá representados. E eu fui para falar do Dia do Patrimônio. Eu tenho feito essa divulgação, tenho mobilizado prefeitos, a gente está fazendo um corpo a corpo, assim, né? Forte, bastante vigor, assim, nesse trabalho, porque eu tenho certeza que os resultados são muito positivos. Assim, um exemplo de Pelotas, não pelo prêmio que recebeu do IFAM, mas pela expectativa que as pessoas já ficam na cidade quando começa a se aproximar o Dia do Patrimônio. É muito bonito, assim, tu ver as pessoas na rua fazendo filas enormes para visitar, às vezes, prédios que ficam abertos durante toda a semana. Por exemplo, a Biblioteca Pública Pelotense está instalada num belíssimo prédio histórico. E ela recebe uma média de, acho que deve ter recebido umas 200, 300 pessoas por dia para pesquisa e coisa e tal. Mas no fim de semana do Dia do Patrimônio, ficam filas de pessoas para entrarem na biblioteca. E ela passa aberta todo ano, toda semana. Exato. Né? Até a Noite dos Museus teve, né, um cálculo assim, que na verdade na noite se visita mais, tem mais visitantes do que todo o ano. É muito interessante. É incrível isso, né? É um momento, assim, exatamente para mobilizar pessoas, e essas pessoas poderão, né, num outro momento, dar sequência, né? Isso pode ser, às vezes, muitas vezes, é um primeiro contato. Claro. Que alguém tem com um determinado museu, com uma determinada instituição cultural, né? Ou com um determinado grupo artístico, por exemplo, esses grupos que se apresentam nos pequenos palcos que são disponibilizados pela cidade lá. Não se faz nenhum tipo de seleção, não tem critério assim, é o melhor que vai, não, são os primeiros que se inscrevem, né? Porque realmente é um evento da comunidade, ninguém ganha cachê, é uma contribuição que aquele grupo está dando para o evento, né? Então, nos moldes do Uruguai, a gente fez exatamente, né, o que acontecia no Uruguai, inclusive. Um ônibus foi para o Uruguai, um ônibus de gente de Pelotas que quiseram participar de um Dia do Patrimônio no Uruguai. A gente organizou uma excursão e fomos todos para o Uruguai, recebidos com toda a pompa e circunstância pela organização. E depois o Uruguai mandou, no primeiro ano do Dia do Patrimônio, o governo uruguaio mandou um casal que dançava tango no nosso Dia do Patrimônio na rua. Teve um intercâmbio. Fizeram palestra também falando. Veio uma pessoa do IFAM do Uruguai, que eu não lembro como é que é o nome do órgão lá, e fez uma palestra para os funcionários da Secretaria de Cultura lá de Pelotas, né? Então foi muito bacana mesmo o começo, assim, né? E o governador ficou feliz, assim, quando eu disse para ele, assim, vamos fazer o Dia do Patrimônio? Vamos fazer, né? Inclusive, em Pelotas, ele recebia os visitantes lá no gabinete dele, de prefeito. E ele agora já demandou, o pessoal do Palácio Piratini, que ele quer o Palácio Piratini aberto fins de semana para visitação, né? Porque ele acha que a gente tem que viabilizar isso, embora
exista alguma dificuldade em termos de pessoal para segurança, porque até porque o governador mora no palácio também, coisa e tal, mas ele quer que tenha, pelo menos um dia do fim de semana, tem que ter visita guiada no palácio, né? Além das visitas que ocorrem durante a semana, ele quer no final de semana também, né? E nós vamos inaugurar no Dia do Patrimônio, Vamos dar início, então, às visitas em fim de semana no Palácio, com a presença do governador em alguns momentos. Que ótima iniciativa. É legal, é muito legal, assim, acho que também, assim, o líder maior, né, que é ele do Estado, dá o exemplo, né? Claro. Eu acho que é muito bacana, assim. E ele está dando exemplos super importantes, eu creio, né? Porque, primeiro, a refundação da secretaria. Ninguém pediu, foi uma iniciativa dele. Isso já é importante. A criação do Departamento de Economia Criativa foi também uma demanda dele. Ele disse que quer tornar o Estado do Rio Grande do Sul um Estado atraente para investidores, para empreendedores da nova economia, e não um exportador de valores. Né? Que a gente possa ter valores de outros estados aqui, porque encontram no Rio Grande do Sul um estado fértil, um lugar bom para trabalho, né? Porque a faixa etária, né, no Rio Grande do Sul está ficando complicado, assim, porque as pessoas estão ficando mais idosas, né? E tem muitos jovens saindo daqui, né? E então a gente tem que pensar em reverter isso aí também, né? E, Beatriz, também, assim, é muito importante esse reconhecimento já, né, do Dia do Patrimônio em âmbito estadual. Essa questão do patrimônio, qual o valor dele, né? Porque, assim, é importante na cadeia da economia criativa, essa coisa toda do turismo, tem uma importância muito maior do que uma mera... Certamente. Né, Certamente. Restauração de casca, digamos assim, uma coisa muito maior. Assim, como tu vês isso? Porque realmente na tua trajetória o patrimônio sempre foi muito valorizado. Eu vejo assim que não... A valorização do patrimônio material e imaterial é a valorização da nossa cultura, dos nossos modos de fazer, do que nós somos, né? A valorização da nossa história, da nossa memória, é valorizar o que nós somos, porque nós somos resultado, né, de tudo o que vem lá de trás até os dias de hoje, né? Então é a valorização do cidadão, né, da cultura de um lugar, de uma região, né? Então é por isso que eu acho que o patrimônio e a preservação, né, do patrimônio edificado, a recuperação, a preservação do patrimônio edificado é a chave para o turismo, né? Não se pode ficar pensando no turismo, como tu falaste, a casca. Quando tu diz a casca, é muito uma coisa que o governador Eduardo fala também. Ele diz assim, não adianta a gente só preservar o edifício se os atores não estão lá. Se apropriando. Né? Exatamente. Então é isso, assim, a ideia da recuperação dos centros históricos é também viabilizar ações, atividades, ocupações, quer dizer, que seja vivo, que seja pulsante, que é uma falha muito grave no que se fez até hoje em vários lugares em termos de recuperação de patrimônio, que não se pensou junto à ocupação, o uso adequado desse patrimônio. Então, tem alguns centros históricos recuperados no Brasil que não foram devidamente ocupados. E isso termina por, vamos dizer assim, impedir que o turismo floresça naquele lugar e que a economia, por sua vez, seja fortalecida. Porque tu tem que trabalhar as duas coisas juntas. Não pode só recuperar e não estimular o uso e não estimular o turismo. Porque o turismo regional é uma fonte inesgotável. Se tu souberes trabalhar, é assim, a economia fica fortalecida em qualquer lugar. Né? Eu tenho, dentro do possível,
viajado pelo Rio Grande do Sul, indo a algumas regiões, tenho buscado participar de atividades em diferentes municípios e regiões do estado, e a gente percebe que existe uma visão assim já bastante atual assim por parte dos municípios da importância da preservação da sua cultura para que eles possam viabilizar o turismo. Isso já é presente, assim, ninguém mais discute, sabe, se é importante, se não é importante. Já está claro. Agora, o desencadear as atividades, aí ainda falta um pouco de valorização da pasta da cultura, para que possa se trabalhar tudo em harmonia, porque se na crise cortam, por exemplo, recursos só da cultura, porque a saúde é mais importante, a educação é mais importante, a infraestrutura é mais importante, aí corta tudo da cultura, essa cadeia ela vai ficar comprometida, né? Porque tu não vai conseguir desencadear a economia, fortalecer a economia se tu não trabalhar junto a cultura e o turismo, e aí todos vão ganhar com isso, né? E no governo do estado a gente tem essa clareza. E se tiver que cortar, se corta de todas as pastas, e não de uma em detrimento de outra. Isso aí não acontece, né? Eu tenho certeza que nós vamos conseguir aumentar investimentos em cultura, apesar da crise. Tudo o que se puder fazer, assim, e já existe uma sinalização positiva do governo, é aumentar investimento em cultura para fortalecer a economia do estado, para gerar renda, né, e para tornar, como eu disse anteriormente, o estado mais atraente também para visitantes e para empreendedores. Beatriz, então, o Dia Estadual do Patrimônio acontece no dia 17 e 18 de agosto, né? Sim. Sábado, domingo. Isso. Na verdade, também durante a semana acabam ocorrendo, né, ações, eventos. Isso. E eu queria que tu fizesse um convite, então, para o pessoal. Bom, fica o convite, então, para todos que participem dessas atividades. Nós teremos os prédios históricos abertos, aguardando os visitantes. Estamos já montando uma programação bem interessante nos museus do estado e também com essas outras instituições parceiras. Cada uma está montando a sua programação, e eu espero que também os municípios vizinhos participem, que a gente possa ter na Grande Porto Alegre uma mobilização de várias cidades no sentido de valorizar o que é nosso, celebrar o que é nosso, né? E motivar outras pessoas a participarem, né? Site da SEDAC, a gente vai disponibilizar as informações nos próximos dias. Já. Tá. O nosso assessor de imprensa, Rafael, está dando a dica aqui. Tá? E o site da SEDAC qual é? cultura.rs.gov.br. Tá aí, então. Obrigado. Contribuição da assessoria. Ótimo, então. Muito obrigado, Beatriz. Assim, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E um sucesso nessa trajetória agora em nível estadual. E uma boa noite. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Vai ser muito bacana contar com a universidade, com a URGS, trabalhando conosco, divulgando o nosso patrimônio e mobilizando também tanta gente. Muito obrigada e até a próxima. Chegamos ao fim da última parte da entrevista com a secretária da Cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo. Neste programa falamos um pouco mais sobre o Dia Estadual do Patrimônio, que será celebrado 17 de agosto. O setor de patrimônio histórico estará participando, desenvolvendo ações durante toda a semana no campus centro da universidade. Confira a programação pelas redes sociais do setor de patrimônio histórico da URGS ou pelo site da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, e não deixe de participar. Semana que vem retornamos com mais um Momento do Patrimônio. Uma boa noite a todos. Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade.
No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da Rádio da Universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.